Dia, queridos. Estamos aqui para fazer o segundo dia da contagem do Homer. E queremos declarar ao Senhor que estamos aqui nesse segundo dia para sermos tratados e transformados pelo Teu Espírito. Queridos, estamos falando sobre as 7 emanações, né? 7 chamas do Espírito do Senhor, 7 Espíritos do Senhor. E nós vamos trazer hoje uma porção falando do Espírito do Senhor, que fala da unção que transforma destinos. Lá em 1 Samuel 16:13, vai dizer assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Queridos, esse versículo ele marca um momento decisivo na história de Israel e também na vida de Davi. Que após Deus rejeitar Saul como rei pela desobediência, né, nós vamos ver o profeta Samuel indo à casa de Jessé para ungir um novo rei. E nós sabemos que apesar de Davi ser o mais jovem, aparentemente improvável entre os filhos de Jessé, Deus vê o quê? Deus vê o coração. E é exatamente esse coração que ele escolhe para liderar o seu povo. O menor dos irmãos foi aquele que foi o escolhido. Então, quando Samuel ele unge Davi, o Espírito do Senhor vem sobre ele com um poder, marcando o início de uma jornada como líder de Israel, embora ele ainda não assumisse o trono de imediato. E aqui está uma chave poderosa. Nós vamos começar a ver essas chaves agora. A primeira chave fala que o Espírito do Senhor traz capacitação e autoridade. Então, antes de ser rei, Davi ele recebe o Espírito do Senhor para capacitá-lo para uma futura missão. O óleo que representava a escolha divina, a separação, a consagração. Então, quando Samuel derrama o óleo sobre Davi, ele está oficialmente sendo separado para um propósito de Deus. Ainda que só ele assumisse o trono depois, Deus já começava a preparar Davi naquele momento. Então, Deus, ele quer também fazer o mesmo conosco, nos ungir, nos capacitar esta manhã para um propósito que só manifestará no tempo certo, no tempo dele. E quando nós recebemos essa unção e permanecemos firmes, sem deixá-la se perder, posicionados, porque essa unção, ela nos posiciona, ela nos prepara, ela nos alinha e nos sustenta ao cumprimento do nosso destino, à chegada da nossa promessa. E Davi, nós sabemos que ele era simplesmente o quê? Um pastor de ovelha. E ele começa a ser o quê? Transformado a um guerreiro, transformado a um adorador, a um líder. Tudo isso porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando essa unção vem sobre nós, ela muda quem somos de dentro para fora. Que nós precisamos primeiro alinhar tudo que está dentro de nós, para que essa unção venha manifestar sobre a nossa vida por fora, nos ambientes onde nós pisarmos, essa unção ela é manifesta quando tudo está alinhado de dentro para fora. Então, a unção ela nos prepara para desafios que ainda nós não conhecemos. Então, nós precisamos valorizar a presença do Espírito do Senhor em tudo que nós vamos fazer. E Davi, ele aprendeu que não era pela força dele, pelas habilidades dele, mas pelo poder de Deus. E a segunda chave dessa manhã é que o Espírito, ele marca uma nova estação. E nós já estamos nessa nova estação. Nós já iniciamos o ano de Nissan, né, o mês de Nissan, um novo ano, sobre uma nova estação repleta de fundamentos, repleta de manifestação do poder de Deus. Nós já temos experimentado isso. Então, a unção de Davi, ela representava o quê? Uma nova transição no governo de Israel. Deus estava estabelecendo um rei, segundo o coração dele. E quando Davi ele é ungido, algo poderoso acontece ali. O Espírito do Senhor se apoderou dele. E essa unção não era apenas simbólica, mas ela marcou o início de uma nova estação na vida de Davi. O Espírito do Senhor ele começa a operar em Davi de uma forma especial, preparando ele o quê? Para enfrentar desafios como leões, ursos, gigantes, perseguições, guerras. Então, essa unção também está sobre nós essa manhã, vindo sobre nós, para quê? Nos preparando, nos habilitando para enfrentar desafios que nós não conhecemos ainda. Nós temos que entender que nós temos essa unção e o Espírito do Senhor está em nós, não está mais sobre nós, está em nós, nos capacitando.
A unção que habilita Davi não era, que ele não era rei ainda, mas a unção capacitou ele o quê? Para ele caminhar em direção do seu propósito, do seu destino. Então, queridos, há momentos em nossas vidas em que Deus nos marca para algo novo, nos escolhe, está ali nos impulsionando para algo novo. Então, assim como Davi ele foi separado no meio dos seus irmãos, Deus também nos escolhe no meio da multidão, não por mérito, né, mas pela graça, pelo amor dele infinito sobre as nossas vidas. E a terceira e a última chave, o Espírito do Senhor permanece naqueles que são fiéis. Então, queridos, diante de Saul, que perdeu o favor de Deus devido à desobediência, Davi manteve. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele tinha por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado e arrependido. Não que ele não errasse, mas ele se arrependia. Ele se quebrantava e se arrependia. Isso a gente vê lá no Salmo 51:11, quando fala, que vai refletir o temor de Davi, quando fala, não me lanceis fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, queridos, Davi, ele valorizava profundamente a presença do Espírito de Deus. E ele reconhecia a sua total dependência para governar e para vencer as batalhas. Então, a unção que ele recebeu marcou o início de um novo tempo, não apenas na vida dele, como nós já falamos, na história de Israel, e o Espírito do Senhor capacita ele para reinar com o quê? Com sabedoria, coragem, justiça, tornando ele o rei segundo o coração de Deus. Então, assim como Davi, nós também precisamos reconhecer que não é mérito nosso, não é com a força do nosso braço, mas é com o Espírito do Senhor que nos fortalece, que nos guia, que nos capacita para viver o propósito do Pai. Então, a unção que nós estamos recebendo não é apenas um momento para uma jornada. E quanto mais nós valorizamos a presença de Deus, mais somos transformados para reinar nas áreas que Ele nos confiou. Então, quando o Espírito do Senhor nos enche, nós passamos a andar debaixo de uma autoridade, de uma nova autoridade, de uma nova direção. E nós não precisamos, querido, esperar o trono para viver como reis. Nós não precisamos esperar títulos para manifestar a unção do Senhor. Basta estarmos disponíveis e querer essa presença sobre nós e lutar sobre isso todos os dias, querer todos os dias ser cheios da glória do Senhor, da unção do Senhor, e é isso que nós vamos estar fazendo aqui nesses 49 dias, nos enchendo do Espírito do Senhor, um fogo consumidor que vem para arrancar de nós tudo que não presta, tudo que não é válido, e nos encher e nos capacitar para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Shalom, shalom, até amanhã, queridos.